volta, meu irmão. 3 horas e 35 minutos aqui na sua web rádio Joaque para o nosso estudo bíblico de hoje. Tá preparado? Já pegou a sua Bíblia? Então vamos juntos. Vamos primeiro para o nosso resumão, né? Já sabe quantos capítulos tem o livro do Gênesis? Ainda lembra? Isso mesmo, 50 capítulos. Ah, não fica calado aí não, tem que responder. 50 capítulos tem o livro do Gênesis, meu irmão. E nós já estamos estudando hoje o capítulo 28, tá? Finalzinho do capítulo 28 é o que nós estamos estudando hoje. Do 28 em diante, né? Porque geralmente nós estudamos mais de um capítulo. Também queria dar uma retrospectiva com você, para ver se você está decorando tudo que a gente está estudando junto. Estudamos capítulo 1, livro do Gênesis, quando Deus criou o céu e a terra, né? E quando eu falo no céu, eu estou falando dos anjos, eu estou falando de Lúcifer. Nós falamos juntos sobre a queda de Lúcifer e toda aquela coisa. Depois a gente vai dar uma atenção maior ao estudo sobre Lúcifer também, tá, gente? E aí, capítulo 1, Deus criou o céu e a terra. No capítulo 2, Deus criou o ser humano. E aí nós estudamos um pouquinho sobre a natureza do homem e também vimos a diferença entre a natureza do homem e a natureza da mulher. No capítulo 3, nós estudamos sobre a origem do mal, o pecado, né? Com o fruto proibido e toda aquela história. Que Adão e Eva não adoeciam, não envelheciam, não morriam. E a partir da desobediência, toda a humanidade encontrou a morte e o sofrimento. No capítulo 4 nós vimos aí o primeiro assassinato da história bíblica, né? Vimos aí quando um irmão mata o outro, Caim matou Abel, e discutimos aí sobre a questão da pena de morte para os assassinos. No capítulo 5 até o capítulo 9 nós estudamos a história da Arca de Noé. História bonitinha, né, para criança, mas é uma história que esconde alguns segredos. Nós vimos aí a quaresma na Arca de Noé, a primeira quaresma, a primeira tentativa de Deus de purificar o mundo do pecado do homem. E depois fizemos uma analogia entre a Arca de Noé e o purgatório, né? Aí já foi um primeiro sinal do purgatório. E nós vimos lá que Jesus, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, não esquece mais, tá? Que Jesus visitava os espíritos em prisão, espíritos que já haviam vivido na terra na época de Noé, 1800 anos mais ou menos antes de Cristo, e foi lá no purgatório visitá-los, pregar para eles, né? Proclamar a sua vitória sobre a morte para eles. E depois nós estudamos a história de Abraão, né? Depois, a partir do capítulo 10, 13 mais ou menos, nós estudamos a história de Abraão, escolhido por Deus, teve um filho com 100 anos, a promessa de Deus do pai passou para o filho, que era Isaac. Isaac participou de uma provação de Abraão aos 12 anos. Deus pediu para Abraão sacrificar o seu próprio filho por amor a ele. Lembra disso? E depois disso, Isaac teve 2 filhos. 2 filhos gêmeos, né? Esaú e Jacó. Esaú era o mais velho, Jacó era o mais novo. Acabou que o mais novo tomou a bênção do mais velho. Com a ajuda da mãe, eles enganaram aí o pai, que já era meio cego, né? Já era meio cego, não, era todo cego. E ele acabou tomando a bênção. Para não brigar com o irmão e para não acabarem se matando, ele fugiu de casa. E ali nós terminamos a nossa história. Lembra? Então, se você não acompanhou nada disso, vai lá no YouTube que você vai ver um resumão. Aí eu tô dando um resumão, mas lá você vai ver tudo completo, né? E hoje nós vamos estudar as aventuras de Jacó, né? A Jacó tem algumas aventuras, tanto quanto Abraão, então a gente vai esticar um pouquinho mais o nosso estudo bíblico com Jacó, ok? Tá preparado? Então vamos lá, pega a sua Bíblia aí, tá? No capítulo 28, que a gente vai começar o nosso estudo. É hora da meditação na Palavra de Deus. Fala, Senhor. Aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor.
coração. Uma coisa que me deixa intrigado é que você está com um livro da Bíblia nas mãos aí, não é? E esse livro, gente, possui mais ou menos 5.000 anos. Pois é, essas histórias do Gênesis possuem mais ou menos 5.000 anos. Bacana, né? É uma preciosidade isso que você tem nas mãos. É um livro muito antigo e, portanto, precisa de ajuda para ler. Não vai ler sozinho para não entender tudo errado, tá? Pega aí o capítulo 28, versículos 10 em diante. A gente vai ler a partir do versículo 10. Pegou aí? Então vamos junto? Jacó deixou Barsabeia e partiu para Harã. Chegou a um certo lugar e resolveu passar a noite aí, porque o sol já estava posto. Jacó pegou uma pedra do lugar, colocou-a sobre a cabeça e dormiu, e teve um sonho. Uma escada se erguia da terra e chegava até o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Javé estava de pé no alto da escada e disse a Jacó: Eu sou Javé, o Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual você dormiu, eu a entrego a você e à sua descendência. Sua descendência se tornará numerosa como a poeira do chão, e você ocupará o Oriente e o Ocidente, o Norte e o Sul. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio de você e dos seus descendentes. Eu estou com você e protegerei você em qualquer lugar aonde for. Depois eu o farei voltar a esta terra, pois nunca o abandonarei, até cumprir o que prometi. Ao despertar, Jacó disse: De fato, Javé está nesse lugar, e eu não sabia disso. Ficou com medo e disse: Este lugar é terrível. Não é nada menos que a casa de Deus e a porta do céu. Levantou-se de madrugada, pegou a pedra que lhe havia servido de travesseiro, ergueu-a com a estela e derramou óleo por cima, e chamou esse lugar de Betel. Mas antes a cidade se chamava Luza. Jacó fez então este voto: Se Deus estiver comigo e me proteger no caminho por onde eu for, se me der pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então Javé será o meu Deus. E esta pedra que ergui como estela será uma casa de Deus. E eu te darei a 10ª parte de tudo o que me deres. Bacana, né? Entramos agora no capítulo 29. Jacó continuou a viagem e foi para as terras orientais. Em certo campo, viu um poço e deitados perto dele 3 rebanhos de ovelhas, pois os rebanhos costumavam beber neste poço. A pedra que tapava o poço era grande, de modo que só quando se reuniam aí todos os rebanhos é que os pastores tiravam a pedra da boca do poço, davam de beber aos rebanhos e tornavam a tapar o poço, colocando a pedra no lugar. Jacó perguntou aos pastores: Irmãos, de onde são vocês? E eles responderam: Nós somos de Harã. Jacó perguntou: Vocês conhecem Labão, filho de Nacor? Eles responderam: Conhecemos. Jacó perguntou: Como é que ele vai? E eles responderam: Está bem. Veja Raquel, filha dele, está chegando com um rebanho. Jacó disse: Ainda é pleno dia e não é hora de recolher o rebanho. Por que vocês não dão de beber para as ovelhas e as deixam pastar? Eles responderam: Não podemos fazer isso antes que se reúnam todos os rebanhos. Só então é que tiramos a pedra e destapamos o poço
e damos de beber para as ovelhas. Jacó ainda estava conversando com eles quando Raquel chegou com o rebanho de seu pai, pois ela era pastora. Logo que Jacó viu Raquel, a filha do seu tio Labão, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, tirou a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de seu tio. Jacó deu um beijo em Raquel e depois começou a chorar. Então contou a Raquel que ele era parente do pai dela e filho de Rebeca. Ao saber que se tratava do sobrinho de Jacó, Labão correu ao encontro dele, o abraçou, o cobriu de beijos e o levou para sua casa. Então Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. E Labão lhe disse: "É claro que você é da minha carne e do meu sangue." E Jacó ficou 1 mês com ele. Labão disse a Jacó: "O fato de ser parente meu não é motivo para que você me sirva de graça. Diga-me, qual deve ser o seu salário?" Ora, Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova, Raquel. Os olhos de Lia eram meigos, porém Raquel tinha um belo porte e um lindo rosto. E Jacó amou Raquel. Então Jacó disse a Labão: "Eu o servirei durante 7 anos em troca de sua filha mais nova, Raquel." Labão respondeu: "É melhor dá-la a você do que a outro qualquer. Fique comigo." Jacó serviu 7 anos por Raquel e estava tão apaixonado que os anos lhe pareciam dias. Depois Jacó disse a Labão: "Terminou o prazo. Me dê a minha mulher, para que eu viva com ela." Labão reuniu todos os homens do lugar e lhes ofereceu um banquete. À noite pegou a sua filha Lia e levou para Jacó. E Jacó dormiu com ela. Labão deu a sua serva Zelfa como serva para sua filha Lia. Na manhã seguinte, Jacó descobriu que era Lia e disse a Labão: "O que você fez comigo? Não foi por Raquel que eu o servi? Por que você me enganou?" Labão respondeu: "Em nossa região não é costume que a mais nova se case antes da mais velha. Termine esta semana de núpcias e eu lhe darei também a outra em troca do serviço que você me fará durante outros 7 anos." Jacó aceitou. Terminou a semana de núpcias e Labão lhe deu sua filha Raquel como mulher. Labão deu sua serva Bala para sua filha Raquel. Jacó uniu-se com Raquel e amou Raquel mais do que Lia, e serviu na casa do seu tio outros 7 anos. Vendo que Lia era desprezada, o Senhor a tornou fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Lia concebeu e deu à luz a um filho, e deu o nome de Ruben, pois dizia: "O Senhor olhou para a minha aflição, e agora meu marido me amará." Tornou a conceber e deu à luz a um filho, e disse: "O Senhor ouviu que eu não era amada e me deu este outro." E ela chamou de Simeão. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho, e disse: "Dessa vez o meu marido se sentirá ligado a mim, porque eu lhe dei 3 filhos." E ela chamou Levi. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho, e disse: "Dessa vez dou graças a Javé." E por isso ela chamou de Judá. Depois parou de ter filhos. Olha aí, 4 filhos. Vendo que não dava filhos a Jacó, Raquel ficou com inveja da sua irmã Lia e disse a Jacó: "Ou você me dá filhos, ou eu morro." Jacó ficou irritado com Raquel e disse: "Por acaso eu sou Deus para lhe negar a maternidade?" Raquel respondeu: "Aqui está a minha serva Bala. Una-se a ela, para que ela dê a luz sobre os meus joelhos. Assim terei filhos por meio dela." Então Raquel lhe deu sua serva Bala como mulher, e Jacó uniu-se a Bala. Bala concebeu e deu à luz a um filho para Jacó. Raquel disse: "Deus me fez justiça. Ouviu minha voz e me deu um filho, por isso o chamou de Dan." Bala, a serva de Raquel, concebeu outra vez e gerou um segundo filho para Jacó. E Raquel disse:
Deus me fez competir com minha irmã e eu venci. E ela o chamou de Neftali. Lia, vendo que não tinha mais filhos, tomou sua serva Zelfa e a deu por esposa a Jacó. Zelfa, a serva de Lia, gerou um filho para Jacó. Lia disse: que sorte! E ela o chamou de Gade. Zelfa, a serva de Lia, gerou um segundo filho para Jacó. E Lia disse: que felicidade! As mulheres me felicitarão. E chamou de Asser. Um dia, durante a ceifa do trigo, Rubens saiu para o campo, encontrou mandrágoras e as levou para sua mãe Lia. Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. E Lia respondeu: você acha pouco ter tirado meu marido? Agora quer tirar também as mandrágoras do meu filho? Raquel respondeu: pois bem, que ele durma esta noite com você em troca das mandrágoras do seu filho. Quando de tarde Jacó voltou do campo, Lia foi ao seu encontro e lhe disse: você vai dormir comigo, pois as mandrágoras do meu filho comprei o direito de dormir com você. Nossa Senhora! E Jacó dormiu com Lia nessa noite. Deus ouviu Lia e ela concebeu e gerou um quinto filho para Jacó. E Lia disse: Deus pagou o meu salário por ter dado minha serva ao meu marido. E o chamou de Isacar. Lia concebeu mais uma vez e gerou um sexto filho para Jacó. E Lia disse: Deus me fez um grande presente. Agora dominarei o meu marido, pois lhe dei 6 filhos. E o chamou de Zabulon. Em seguida, Lia deu à luz a uma filha e a chamou Dina. Então Deus se lembrou de Raquel, e Deus a ouviu e a tornou fecunda. Raquel concebeu e deu à luz a um filho e disse: Deus retirou minha vergonha. Ela o chamou de José, dizendo: que Deus me dê mais um. Quando Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixe-me partir para o nosso lugar e o nosso país. Dê minhas mulheres, pelas quais eu servi a você, e meus filhos, que eu irei embora, pois você sabe o quanto eu servi. Labão disse: que pena! Fiquei sabendo por um oráculo de Javé que Javé me abençoou por causa de você. E acrescentou: diga o salário que você quer que eu pagarei. E Jacó respondeu: você sabe quanto eu servi e como seus bens se multiplicaram comigo, e o pouco que você possuía antes de mim cresceu imensamente, porque Javé abençoou você por minha causa. Agora já é tempo de eu fazer alguma coisa por minha família. Labão perguntou: quanto devo lhe pagar? Jacó respondeu: não precisa me pagar nada. Faça apenas o seguinte: voltarei a pastorear e guardar o seu rebanho. Hoje vou passar pelo meio do seu rebanho. Separe todo o animal preto entre os cordeiros, e o que é malhado ou pintado entre as cabras. Esse vai ser o meu salário, e a minha honestidade testemunhará por mim no futuro, quando chegar o momento de você me pagar tudo o que não for pintado ou malhado entre as cabras, ou preto entre os cordeiros. É porque eu os roubei. E Labão disse: está bem, seja como você propõe. Nesse dia, Labão passou, separou os bodes, listrados e malhados, todas as cabras malhadas ou com manchas brancas, e todos os cordeiros pretos. Labão os entregou aos seus filhos e os mandou levar a 3 dias de caminhada aonde Jacó estava. Enquanto isso, Jacó ficou apacentando o resto do rebanho de Labão. Jacó pegou varas verdes de álamo, de amendoeira e de plátano, e descascou-as em tiras brancas, deixando aparecer a parte branca das varas. Em seguida, colocou as varas assim descascadas nos bebedouros diante do rebanho onde as ovelhas costumavam beber água, para que os machos cobrissem as fêmeas quando fossem beber água. Os animais se acasalavam diante das varas
e pariam crias ilistradas. Aliás, crias listradas, pintadas e malhadas. Quanto aos cordeiros, Jacó os separou e virou o rebanho para o lado dos listrados, e de tudo o que era preto no rebanho de Labão. Deste modo, ele separou seus rebanhos e não os colocou junto com o rebanho de Labão. Além disso, cada vez que os animais robustos se acasalavam, Jacó colocava as varas nos bebedouros diante dos animais, para que eles se acasalassem diante das varas. Quando os animais eram fracos, Jacó não colocava varas, de modo que ficava com Labão o que era fraco, e o que era robusto ficava com Jacó. Desse modo, Jacó se enriqueceu muitíssimo. Tinha muitos rebanhos, servos, servas, camelos e jumentos. Jacó soube que os filhos de Labão diziam: Jacó pegou o que pertencia ao nosso pai, foi às custas do nosso pai que se enriqueceu. Jacó observou o rosto de Labão e percebeu que ele já não o tratava como antes. Javé disse a Jacó: volte para a terra dos teus pais, para a sua pátria, e eu estarei com você. Jacó chamou então Raquel e Lia para que fossem ao campo onde ele estava com o rebanho e lhes disse: observei o rosto do pai de vocês, que já não me trata mais como antes, mas o Deus de meu pai está comigo. Vocês sabem que eu servi o pai de vocês com todas as minhas forças, mas o pai de vocês me enganou, mudando 10 vezes o meu salário. Deus, porém, não permitiu que ele me fizesse mal. Cada vez que ele dizia: o que for pintado será o seu salário, aí todos os animais davam crias pintadas. E cada vez que me dizia: o que for listrado será o seu salário, então todos os animais davam crias listradas. E assim Deus tirou dele o rebanho e o deu a mim. Aconteceu que, ao chegar o tempo em que os animais entram no cio, ergui os olhos e vi em sonho que todos os machos que cobriam as fêmeas eram listradas, malhados ou pintados. O anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: aqui estou. E o anjo disse: levante os olhos e veja, todos os machos que cobrem as fêmeas são listrados, malhados ou pintados. Eu vi o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, onde você ungiu uma estela e me fez um voto. Agora levante-se e saia da terra e volte para a sua pátria. Raquel e Lia disseram a Jacó: nós teríamos direito a um dote e a uma herança na casa do nosso pai. No entanto, ele nos trata como estrangeiras, porque nos vendeu e ainda por cima acabou com o nosso dinheiro. Sim, toda a riqueza que Deus retirou do nosso pai pertence a nós e a nossos filhos. Portanto, faça agora o que quiser, o que Deus disse a você. Então Jacó se levantou, fez seus filhos e mulheres montarem sobre os camelos e, guiando todo o rebanho e todos os bens que tinha adquirido em Padã Arã, partiu para a casa do seu pai Isaque na terra de Canaã. Enquanto Labão foi tosquiar o rebanho, Raquel roubou os ídolos domésticos que pertenciam ao seu pai. Jacó, disfarçando na frente de Labão, o arameu, fugiu sem que ele suspeitasse. Fugiu levando tudo o que possuía, atravessou o rio e foi para a região montanhosa de Galaade. 3 dias depois informaram a Labão que Jacó havia fugido. Labão tomou consigo os seus irmãos e, perseguindo Jacó durante 7 dias, alcançou-os na região montanhosa de Galaade. Deus visitou Labão, o arameu, numa visão noturna e lhe disse: cuidado com o que você vai dizer a Jacó. Labão alcançou Jacó, que tinha armado uma tenda na região montanhosa, e armou a sua tenda na região montanhosa de Galaade. E Labão disse a Jacó: o que você fez? Por que me enganou, levando embora minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Porque fugiu às escondidas sem me dizer nada? Eu teria me despedido de você com festas, cantos, tamboris e liras. Você sequer me deixou beijar minhas filhas e netos?
Você foi muito insensato. Eu poderia causar-lhe dano, mas o Deus do seu pai, na noite passada, me falou: cuidado com o que você vai dizer a Jacó. E se você partiu porque sentiu saudade da casa paterna, por que roubou meus deuses? Jacó respondeu a Labão: fiquei com medo, pensando que você iria tirar suas filhas de mim. Mas aquele com quem você encontrar seus deuses não ficará vivo. Diante da minha gente, se você descobrir algo que lhe pertence, pegue-o. De fato, Jacó não sabia que era Raquel quem os havia roubado. Labão foi procurar na tenda de Jacó, depois na tenda de Lia e por fim na tenda de suas servas, e nada encontrou. Enquanto saía da tenda de Lia para entrar na de Raquel, Raquel pegou os ídolos domésticos, colocou na sela do camelo e sentou-se em cima. Labão revirou toda a tenda e nada encontrou. E Raquel disse ao seu pai: que o meu senhor não fique bravo, porque eu não me levanto em sua presença. É que me veio o incômodo das mulheres. Labão procurou e não encontrou os ídolos. Jacó ficou furioso e começou a discutir com Labão. Que crime e qual é a minha falta para você me perseguir? Você retirou todas as minhas coisas. Encontrou por acaso alguma coisa sua? Coloque-a aqui diante da minha gente e sua gente, e que eles julguem entre nós dois. Veja bem, estou há 20 anos com você. Suas ovelhas e cabras não abortaram, e eu não comi os cordeiros de seu rebanho. Não lhe apresentei os animais despedaçados, mas eu os compensava com os meus. Você me pedia contas do que era roubado de dia e de noite. De dia eu era devorado pelo calor e de noite pelo frio, e não conseguia pegar no sono. Já estou há 20 anos em sua casa. Servi a você 14 anos por suas 2 filhas, 6 anos por seu rebanho, e 10 vezes você mudou o meu salário. Se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o terrível Deus de Isaque, não estivesse comigo, você me teria mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu a minha aflição e a minha fadiga, e a noite passada me fez justiça. Labão respondeu a Jacó: as filhas são minhas, as crianças são minhas, essas crianças são minhas, e o rebanho é meu, e tudo que você vê pertence a mim. Que posso fazer hoje por essas minhas filhas e pelos netos que elas deram à luz? Vamos fazer uma aliança entre mim e você que sirva de garantia para nós dois. Então Jacó pegou uma pedra e ergueu como estela, e Jacó disse à sua gente: juntem pedras. Eles pegaram pedras e com elas fizeram um monte, e junto a ele tomaram refeição. Labão chamou o monte de Jegar Saaduta, e Jacó o chamou de Galed. Labão disse: que este monte de pedras seja um testemunho entre nós. Por isso o chamou de Galed, e Masfa. Pois disse: Javé nos vingará a nós dois quando nos separarmos. Se você maltratar minhas filhas ou tomar outras mulheres além delas, ainda que ninguém veja isso, Deus será nossa testemunha. Labão disse a Jacó: olhe, este monte e estela que levantei entre nós dois. Este monte e estela vão testemunhar que não devo passar deste monte e estela para o seu lado, e que você não deve passar deste monte e estela para o meu lado, em atitude hostil. Que o Deus de Abraão e o Deus de Nacor sejam nossos juízes. E Jacó jurou pelo Deus terrível de seu pai Isaque. Em seguida, Jacó ofereceu um sacrifício sobre a montanha e convidou sua gente para a refeição. Comeram e passaram a noite sobre a montanha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Temos mais ainda um pouquinho do capítulo 32 para ler, mas está na hora do intervalo. A gente vai para o nosso intervalo e eu volto com o pedacinho que está faltando, tá bom? Não sai daí não. Boa tarde, gente. 4h05.
volta no seu rádio, meu irmão, minha irmã, 12 horas e... Aliás, 4 horas e 12 minutos. 4 e 12 no seu rádio, vamos continuando aqui a nossa história. Eu espero que não esteja cansativo, tá, gente? Porque realmente ficar falando 1 hora, às vezes, pode ser que fique cansativo para quem tá ouvindo. Se tiver cansativo, você me fala aí do outro lado, tá bom? Porque aí a gente vai se adaptando, vai se organizando para deixar o programa mais legal para você, tá bom? Continuando aqui a nossa leitura do capítulo 32 do livro de Gênesis, olha só. Labão levantou-se de madrugada, beijou seus netos e suas filhas e os abençoou. Depois partiu de volta para a sua casa. Jacó continuou seu caminho e se encontrou com anjos de Deus. Ao vê-los, Jacó exclamou: "Este é o acampamento de Deus." Por isso deu a este lugar o nome de Manaim. Jacó enviou na frente mensageiros a seu irmão Esaú, no país de Seir, do campo de Edom. Deus deu esta ordem a eles: "Vocês falarão deste modo ao meu senhor Esaú. Assim fala seu servo Jacó. Vivi com Labão e estive com ele até agora. Adquiri bois e jumentos, ovelhas, servos e servas. Envio esta mensagem ao meu senhor para alcançar seu favor." Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: "Fomos até teu irmão Esaú, e ele próprio vem vindo ao encontro de você com 400 homens. Jacó ficou cheio de medo e angústia. Então dividiu em 2 grupos os homens que estavam com ele, e também as ovelhas e bois, calculando: se Esaú atacar um dos acampamentos, o outro poderá se salvar. Jacó rezou: "Javé, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, tu me ordenaste, volte para a tua terra e a tua pátria, e eu serei bom com você. Eu não mereço os favores nem a bondade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas um bastão, agora possuo 2 caravanas. Livra-me da mão do meu irmão Esaú, pois tenho medo de que ele venha e mate as mães com os meus filhos. Tu me disseste: eu lhe darei bens e tornarei a sua descendência tão numerosa como a areia do mar, e não se poderá contar." E Jacó passou a noite neste lugar. De tudo que possuía, Jacó separou um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 cordeiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos, e os entregou aos seus servos em rebanhos separados e disse a eles: "Vão à minha frente e deixe o espaço entre os rebanhos." E deu esta ordem ao primeiro: "Quando meu irmão Esaú encontrar e lhe perguntar de quem você é e para onde você vai, de quem é tudo isso que você está levando, então você responderá: é do seu servo Jacó. É um presente que ele envia para o meu senhor Esaú. E ele próprio chegará depois de nós." Jacó deu a mesma ordem ao segundo, ao terceiro e a todos os que acompanhavam os rebanhos: "Quando vocês encontrarem Esaú, digam isso. E acrescentem: veja, seu servo Jacó está vindo atrás de nós." Pois Jacó pensava: vou acalmar meu irmão com presentes que vão antes de mim. Depois eu me apresentarei a ele. Talvez assim ele me receba bem. Os presentes foram na frente e Jacó ficou essa noite no acampamento. Nessa mesma noite, Jacó se levantou, pegou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e atravessou o val de Jacobe. Jacó os pegou e os fez atravessar a torrente, com tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Um homem lutou com Jacó até o despertar da aurora. Vendo que não conseguia dominá-lo, o homem tocou a coxa dele, de modo que o tendão da coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele.
Então o homem disse: solte-me, pois a aurora está chegando. Jacó respondeu: não soltarei enquanto você não me abençoar. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? E Jacó respondeu: Jacó. O homem continuou: você já não se chamará Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Jacó lhe perguntou: diga-me o seu nome, mas ele respondeu: por que você quer saber o meu nome? E aí mesmo o abençoou. Jacó deu a esse lugar o nome de Fanuel, dizendo: eu vi Deus face a face e continuei vivo. Ao nascer do sol, Jacó atravessou o Fanuel e mancava por causa da coxa. Por isso, até hoje, os israelitas não comem o nervo ciático que está na articulação da coxa. É porque aquele homem feriu Jacó na articulação da coxa, no nervo ciático. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha aí a história de Jacó, gente. História cabulosa, né? Falei para vocês que Jacó tinha muitas aventuras, né? A primeira vez ele estava saindo lá da casa do seu irmão, Esaú, estava fugindo com medo de morrer, né? Porque havia roubado a bênção do irmão. E aí viu aquela escada no céu, né? Entre o céu e a terra, e lá em cima estava Deus. E a escada estava cheia de anjos subindo e descendo. Já pensou? Que coisa, que visão bonita, né? Teve aquela visão naquela noite, e o interessante é que Jacó ergueu ali um altar para o Senhor. Pegou óleo perfumado, passou sobre o altar e ali fez um momento de adoração a Deus, né? Lindo, com pedras, né? Ergueu o altar de pedras. Por isso até hoje nós temos a unção do altar de pedras sempre que se inaugura uma igreja. Ou sempre que se inaugura um altar, né? As capelas, quando estão mais estruturadas, compram aquele altar de pedra e existe aquela unção do altar, que vem daí, do livro do Gênesis, com Jacó. Depois ele foi para a casa de Labão, seu tio, né? Você viu aí a história de Labão. Gente, Jacó era muito apaixonado por Raquel. Vocês não fazem ideia. Ele a achava linda, já havia beijado ela enquanto ela estava cuidando dos rebanhos. Jacó era muito apaixonado por Raquel e fez um trato com seu tio. Você viu aí a história, né? O trato com o seu tio dizendo: olha, o tio dele propôs, né? Você trabalha para mim durante 7 anos e depois de 7 anos eu te dou a minha filha Raquel, a mais nova. Mas depois de 7 anos trabalhando, no dia de receber a sua prenda, na hora de dormir, que lá não tinha luz elétrica, né, tudo no escuro, em vez de mandar Raquel, mandou Lia, a mais velha. Daí é aquela expressão que a gente usa muito aqui no Nordeste, cara de Lia. Você usa essa expressão? Cara de Lia, né? Quando alguém faz alguma coisa, depois vem com uma cara lisa, olhando pra gente, fingindo que não aconteceu nada, e a gente olha e fala: cara de Lia, né? Vem daí essa expressão, curiosidade bíblica aí. Por que cara de Lia? Porque imagina a cara de Jacó no outro dia cedinho, né? Pensando que tinha dormido com uma e acabou dormindo com outra. E no outro dia, quando a luz do sol clareia tudo, ele vê aquela cara mais lisa. Quem era? Lia, e não Raquel. Coitado, teve que trabalhar mais 7 anos para conseguir a outra irmã, né? Que era de quem ele gostava, Raquel. Era a paixão dele, mas ele acabou ficando com 2. Gente, bem fez Jesus em acabar com esse negócio de o homem ter mais de uma mulher. Porque imagina 2 mulheres brigando na sua casa. Nossa Senhora! No caso de Raquel e Lia, elas competiam para ver quem daria mais filhos a Jacó. Você imagina que brincadeira maluca. Vamos competir para ver quem vai dar mais filhos a Jacó. E aí a Lia, por ser rejeitada pelo seu marido, né? Deus percebia que Jacó dava muita atenção a Raquel, mas não dava atenção a Lia. Acabou abençoando Lia e ela teve 4 filhos. Os 4 primeiros filhos de Jacó foram filhos de Lia. Diferente de Isaac, que só teve 2, e Abraão, que só teve 1, 2 com o da escrava, né? Ismael e Isaac. Mas diferente dos seus pais, ele teve muitos filhos, também com 2 mulheres brigando para ver quem que dava mais filho para ele, danou-se. Então,
Desde aquele tempo, as mulheres achavam que dando filhos ao marido acabariam criando entre ele e ela uma ligação. Ainda hoje também existe isso, né? As mulheres acham que dando um filho ao homem criam essa ligação, o que acaba gerando também aí ajudando na porcentagem do abandono dos pais, né? Muitos pais fazem os filhos e abandonam, justamente porque também algumas mulheres acham, não só por isso, é claro, mas também com isso, acham que dando um filho vão segurar o homem, né? E isso não é verdade. E aí ela fazia isso para poder aproximar o marido dela. E a outra nada de ter filhos. E ela teve a ideia da escrava, né? Então, com a escrava, Raquel conseguiu dar 2 filhos a Jacó. E aí, a outra fez a mesma coisa, gente. A outra fez a mesma coisa. Ela já tinha 4 filhos. Ele já tinha 2 da escrava de Raquel, né? Lia tinha 4 filhos de Jacó. Ele teve mais 2 com a escrava de Raquel. Acabou que também Lia pegou a sua escrava e deu mais 2 filhos a Jacó. Ele já estava com 6. Aliás, com 7. Já estou perdendo a conta dos filhos desse homem. Já estava com 7 filhos, gente, né? 5 de Lia e 2 da escrava de Raquel. 4 de Lia, 1 da escrava de Lia e 2 lá, né? E aí ele teve mais um filho também da escrava de Lia. No total, Lia deu, com a sua escrava, claro, 6 filhos a Jacó. Enquanto Rebeca não tinha nenhum filho, gente, nenhum filho. O Senhor teve misericórdia de Rebeca, né? E acabou também concedendo a ela filhos para Jacó. Nesse total aí já estavam chegando a mais ou menos 11 filhos. É muita gente, viu, gente? É muita gente. Já eram 11 filhos, contando os filhos de Lia, os filhos de Raquel, mais os filhos das escravas. O último filho que Jacó teve era José. Pois é, José, gente, é aquele José do Egito, que a gente vai conhecer a história lá dele, né? Ele foi o primeiro filho de Raquel, a paixão de José. Daí porque Jacó tinha tanto carinho por José. Jacó tinha um carinho muito grande por José, não só por ele ser o mais novo de todos os filhos, mas por ele ser o único filho que a sua paixão, que era Rebeca, lhe concedeu. Tá dando para entender aí a história? Então, daí eles voltaram, né? Aliás, antes de voltarem, o Labão, né, o tio dele, pediu para que ele cuidasse do rebanho e ele merecia um pagamento, né? E o pagamento, ele começou a mudar a história do pagamento. Não, o que nascer manchado vai ser seu. Aquele monte de ovelhinha branca, o que nascer manchado vai ser seu. Poucas vezes nascia um cordeiro manchado, né? Um cabrito manchado, alguma coisa desse tipo. E aí José foi esperto, né? Ele deixou lá uma vara, umas varas comestíveis lá no local onde eles bebiam água. E ali ele atraía os machos manchados para cruzarem com as ovelhas, né? E com os cabritos e todos os outros animais. Aconteceu que todos os animais começaram a ficar manchados. Agora, claro, isso foi uma esperteza de Jacó? Foi. Mas Jacó todo esperto, né? Desde tomar a bênção do irmão até aí. Mas, além disso, também teve a bênção de Deus, gente. Porque quem é que... A gente, claro, no cruzamento de animais, a gente sabe que pode nascer manchados. Mas isso não é garantido de 100%. Também podem nascer 10 branquinhos e só um ou outro manchado, né? Então, mas só que nascia tudo manchado. O rebanho do tio dele foi diminuindo, sobretudo de cabras, de ovelhas, de camelos, de tudo. E o rebanho de Jacó foi só aumentando, até que ele ficou rico e tomou tudo que o tio, quase tudo, né, que o tio tinha. Até que os irmãos também ficaram revoltados. Claro que o tio dele não queria ir embora. Um adivinho chegou a dizer para o tio dele que Deus só tinha abençoado ele só tinha ficado rico porque Jacó morava lá. Jacó era um homem abençoado por Deus, então tudo que ele fazia prosperava, tudo que ele fazia dava certo. Jacó era abençoado.
Mas ele decidiu sair de lá, porque ele percebeu que o tio estava ficando triste, porque as propriedades de Jacó estavam ficando maiores que as propriedades de Labão. Isso nos ensina muita coisa. Nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de nada, gente. Nós só precisamos da bênção de Deus. Se você tiver a bênção de Deus e tiver muita vontade de trabalhar, Deus, aquela história, né? Deus abençoa quem trabalha. Tem gente que não quer trabalhar, que quer enricar em cima das costas dos outros. Mas se você tiver vontade de trabalhar e fé em Deus, Ele vai te abençoar, meu irmão, e tudo que você possui vai prosperar. Tenha fé em Deus, assim como Jacó, né? A bênção estava sobre ele tinha muitos sonhos com Deus, com anjos, né? O último sonho foi a batalha dele com um anjo. Ele batalhava com um anjo, e o anjo não conseguia dominá-lo, talvez porque não quisesse, né? Mas não conseguia dominar Jacó. Até que chegou a hora do anjo ir embora. E ele disse: não, você só vai embora daqui quando você me abençoar. Não tem aquela música, né? Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Vou até procurar aqui para tocar para vocês. Ela fala exatamente sobre esse texto do livro de Gênesis, né? Quando o anjo brigou com Jacó e ali ele abençoou. E aquela hora ficou marcada, porque a partir de então, Jacó se tornou Israel. O anjo mudou o nome de Jacó. Ele passou a se chamar Israel. Pai, na hora, né, lá, de 11 filhos. Ainda estava faltando o pequenininho que ia nascer depois, né? Mas 11 filhos que estavam se formando lá, as 12 tribos de Israel. Resolveu voltar para a terra de Abraão, que é Canaã, gente. Aquela terra que diziam que corria leite e mel, né? A terra de Abraão. Então, mas ele tinha um problema em voltar para aquela terra. Qual era o problema? O irmão, Esaú, de quem ele roubou a bênção da primogenitura, né? A bênção de ser o filho mais velho. Aquela bênção que caía sobre Jacó, na verdade, deveria cair sobre Esaú. Mas ele roubou a bênção do pai dele. Esperto, né? E Jacó já era esperto desde sempre. Você prestou atenção que desde a hora que ele nasceu, ele já nasceu puxando pela perna do outro irmão. Já viu aí? Então, gente, ele decidiu voltar, mas estava morrendo de medo de que o irmão dele o matasse. Essas histórias nem precisam de tanta reflexão, né? Porque as histórias dos patriarcas é só para o nosso conhecimento mesmo, porque elas por si só já nos ensinam muitas coisas. Já é bom você conhecer. Mas ele voltou para a sua terra e ali já ia preparando presentes para o irmão. Quando soube que o irmão vinha ao encontro dele no deserto com 400 homens, ele disse: vou morrer, pronto. Começou a rezar, ficou preocupado, começou a rezar com medo de morrer. E ali preparou presentes para o irmão, para ir acalmando ele aos poucos. Não deu também tudo de uma vez, mas foi aos poucos, tentando acalmar o irmão. Amanhã a gente vai ver o que aconteceu com o encontro desses dois. Você está gostando do nosso estudo bíblico? Gente, queria conversar um pouquinho com você antes de nós terminarmos o nosso programa de hoje, porque eu tô achando que tá ficando cansativo para quem tá do outro lado ouvindo. Algumas pessoas me falaram que não estava, mas eu acredito que tá ficando cansativo para você que tá aí do outro lado. Então, ao invés da gente ler vários capítulos, vamos combinar assim, a partir de amanhã, a gente lê apenas um capítulo e vai devagarzinho com essa história. Tá parecendo uma radionovela, não tá não? Mas daqui a pouco começa o estudo pesado, tá? Que vai sair do Gênesis e vai entrar no Êxodo. E ali sim vai começar o estudo pesado mesmo, sobre os 10 mandamentos e tudo mais, tá? Por enquanto, só história pra gente já ficar entendendo, né? Toda a situação. Lembrando que todas essas histórias aí estão no livro do Gênesis. A gente já está aí no capítulo 32. Falta pouquinho para a gente chegar à nossa meta, que são os 50 capítulos do livro do Gênesis.
Bacana, não é? Mas a partir de amanhã vamos fechar só em 1 hora mesmo. Até porque depois do programa eu tenho que editar tudo para colocar no YouTube e às vezes não dá tempo, tá? Fica grande, fica cansativo e aí a gente vai diminuir. Se estourar o período de 1 hora de programa, 1h10, 1h05, não tem problema. Mas não vamos ficar 1h30 não, porque senão a gente cansa o ouvido do outro. Do outro lado. Como é que eu sei que o pessoal tá cansando? Por causa da audiência. Eu fico olhando, observando aqui a audiência e eu percebo que depois de 1 hora de programa a audiência vai caindo, o pessoal vai indo embora porque eles cansam, né? Especialmente porque sabem que depois vão encontrar lá no YouTube. Então eles vão cansando e vão mudando. Então, para evitar a audiência cair bastante como está caindo às vezes, depois de 1 hora, a gente vai fazer o programa só com 1 hora, tá bom? Gente, tô indo embora, fica com Deus, até mais tarde se Deus quiser. Lembrando para você que você pode ouvir de novo essa gravação lá no YouTube, daqui a pouquinho eu posto lá, tá? Até de noite acredito que vai estar lá, se Deus permitir, tá bom? Fica com Deus. Não encontrei a música do Padre Marcelo Rossi aqui, não deu tempo, mas você vai ficar com uma música maravilhosa aí do Flavinho, Deus é Maior, para você cantar bem. A gente se vê às 6 horas com o texto de Nossa Senhora. Quero mandar um abraço também antes de ir embora. Você tá vendo como eu converso, né? Que menino que conversa. Quero mandar um abraço para os nossos sócios, né? Para todos os sócios aqui da rádio. E pedir a você que não é nosso sócio, que torne-se sócio e ajude a gente a continuar mantendo essa rádio viva. A ajuda que você nos dá, Deus te recompensará e muito. Mas finalizamos aqui a história de Abraão, Isaac e Jacó. Amanhã a gente vê aí como é que foi o reencontro de Jacó com o seu irmão. Quando você der por si aqui nesse programa, a gente já vai ter lido a Bíblia inteira, gente. Bacana, né? Tchau, gente. Fica com Deus.